Olá, dando sequência ao nosso capítulo de Geometria Espacial, parte 2, pois a semana passada vimos a planificação dos sólidos geométricos. Hoje vamos ver as áreas e volumes de prismas. Áreas e volumes das principais figuras espaciais. As principais são os prismas. Prisma, a área total de um prisma reto, que tem todas as linhas retas, é calculada pela soma das áreas das superfícies das bases, com a área da superfície lateral. Dado pela fórmula, a área total de um prisma é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral, pois o prisma ele tem a base embaixo, o fundo, e a tampa, então por isso seria 2 bases, mais a área lateral, que é o contorno, o entorno dela. O volume do prisma ele é calculado pelo produto da área da base pela altura. Então, quando multiplica a área da base vezes a altura, conseguimos encontrar o volume, que é toda a capacidade dentro do sólido. Vamos conhecer os prismas de base triangular. Então, o prisma ele é classificado de acordo com a base, né? De base triangular, de base quadrangular, de base pentagonal e de base hexagonal. Esses são os principais. Então, o prisma ele é chamado de acordo com a sua base. Se a base for triangular, eu vou falar prisma triangular. Se a base for quadrangular, prisma quadrangular. Se a base for pentagonal, prisma pentagonal. Se a base for hexagonal, prisma hexagonal. Então, nós temos, ele possui 2 bases, né? A base, o fundo e a tampa, e o seu contorno. Então, para calcular a área total de um prisma, eu vou ter 2 vezes a área da base mais a área lateral, que é o contorno. Exemplo. Um prisma triangular regular apresenta 9 centímetros de aresta lateral. Quando fala-se aresta, é a medida do lado. E 4 centímetros de aresta da base. Ou seja, as arestas são as linhas. Então, ele tem 4 centímetros de base e 9 centímetros de altura, né, que é a aresta lateral. Aí, para calcular, ele pede a área da base. Observa-se a base é triangular e é um triângulo equilátero. Quando fala triângulo regular, todos os lados aqui são iguais. Então, a área da base vai ser a área do triângulo equilátero, que é A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O A é a aresta da base mede 4, então substitui. A área da base, 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa raiz de 3 já é própria da fórmula do triângulo. 4 ao quadrado, 16, vai ficar 16 raiz de 3 sobre 4. 16 dividido por 4, 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Achamos a área da base. Área lateral. A área lateral ela é formada por 3 retângulos, né? 3 retângulos. Então, seria a área do retângulo. É base vezes altura. Então, a área lateral vai ser 3, porque são 3 retângulos laterais, vezes a base vezes a altura. Aí, a base é 4 e a altura é 9. Então, área lateral, 3 vezes 4 vezes 9. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 9, 108. Área lateral, 108 centímetros quadrados. Área total, 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área da base foi 4 raiz de 3, então vai ficar 2 vezes 4 raiz de 3 mais 108. 2 vezes 4, 8. Área total, 8 raiz de 3 mais 108. Nesse caso, para-se aqui, porque a raiz de 3 é um número irracional e o 108 é um número inteiro e não pode somar conjuntos diferentes. No máximo, poderíamos simplificar, colocar em evidência, mas aí nesse caso vamos deixar assim mesmo. Área total, 8 raiz de 3 mais 108 centímetros quadrados. Lembre-se, área calcula-se 2 dimensões, então as unidades de medida é sempre ao quadrado. Volume. Área da base vezes a altura. Área da base, 4 raiz de 3 e a altura 9. Então, vai ficar volume, 4 raiz de 3 vezes 9. Multiplica os inteiros, 4 vezes 9, 36. Resultado, 36 raiz de 3 centímetros cúbico. Volume são 3 dimensões, então sempre centímetro ao cubo. Se for metros, ao cubo. Se for quilômetros, ao cubo. Volume é sempre ao cubo. Exemplo 2. Um prisma quadrangular regular apresenta 7 centímetros de aresta lateral, 7 centímetros na lateral, e 5 centímetros na aresta da base, nas linhas da base. Determine a área da base. Observe que ele é quadrangular, a base é um quadrado. Então, a área da base vai ser a área do quadrado, a aresta ao quadrado. A aresta é 5, 5 ao quadrado, 25.
A área da base vai ser de 25 centímetros quadrados. Área lateral vai ser 4 retângulos. Lateralmente, ele tem 4 retângulos. Então, a área lateral vai ser 4 vezes a base vezes a altura, que a área do retângulo é base vezes a altura. Então, a área lateral vai ser 4 vezes 5 vezes 7. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 7, 140. A área lateral vai ser de 140 centímetros quadrados. Agora, vamos para a área total. A área total, 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área da base é 25, a área lateral é 140. Então, a área total, 2 vezes 25 mais 140. 2 vezes 25, 50, mais 140, 190. A área total será de 190 centímetros quadrados. Ou seja, se eu fosse confeccionar uma caixinha nesse formato, eu precisaria de 190 centímetros quadrados de papelão para fazer essa caixinha. Volume. Volume é a área da base vezes a altura. Então, o volume será 25 vezes 7. Volume será de 175 centímetros cúbicos. Ou seja, tudo que eu posso colocar aqui dentro. O volume é o preenchimento. Agora temos o cubo. O cubo ele é um prisma especial. Ele é regular e ele é limitado por 6 quadrados iguais, congruentes. Por isso que eu falo que o cubo é um prisma especial, pois é o único que contém todos os lados, todas as faces, né, quadradas. Ele possui 6 faces quadradas, 4 laterais, a base de cima e a base de baixo. O cubo ele também é chamado de hexaedro regular. Hexaedro significa que ele tem 6 quadrados. E para calcular o cubo, basta eu fazer área total 6 vezes a área da base, porque todas as faces são iguais, todas são quadradas, e a área da base é A ao quadrado. Então, a área total de um cubo seria 6 vezes A ao quadrado. E o seu volume, aresta vezes aresta vezes aresta, né? Comprimento, largura e altura, vai ser A ao cubo. Então, só para a gente relembrar, área total de um cubo, 6 vezes A ao quadrado. Volume de um cubo, A ao cubo. Conhecendo o perímetro de um cubo, que é de 16 centímetros, o perímetro da base, determine a aresta. Quando fala-se perímetro, é a soma dos lados. Então, eu quero o perímetro da base. Eu já sei o valor dele, é 16. Eu quero saber quanto vale a aresta. Então, perímetro eu vou somar, 1, 2, 3, 4. Perímetro é 4 vezes a aresta, 4 vezes o lado. Perímetro, 4 vezes o lado. O perímetro é 16, eu substituo o perímetro por 16. 16 vezes 4L. O 4 está multiplicando, passa dividindo. 16 dividido por 4, o lado é igual a 4 centímetros. Portanto, a aresta será de 4 centímetros. Aí vamos para a área total. Área total, 6 vezes A ao quadrado. O A vale 4, 6 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 6 vezes 16, que é igual a 96. Área total do cubo, 96 centímetros quadrados. E por fim, o volume. Volume do cubo, A ao cubo. O A vale 4, volume 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. O volume desse cubo será de 64 centímetros cúbicos. Espero que todos tenham entendido e bons estudos a todos.